Tirania de Aço capítulo 214 Estabelecendo a Marinha no momento, Berengar estava sentado em seu escritório, supervisionando relatórios em sua mesa. Havia várias notas de importância que ele tinha que passar. Muitos deles estavam focados na aquisição de recursos para suas embarcações. Para conseguir isso, Berengar enviou representantes comerciais à União Kalmar na Escandinávia, na tentativa de obter um amplo suprimento de madeira de carvalho. A razão para isso era simples: a Noruega seria um grande estoque desse material e, atualmente, havia pouca demanda por ele. Assim, ele poderia adquirir seus materiais de construção naval a um baixo custo. Quanto à aquisição de cânhamo para usar nas suas velas e corda, Berengar já começava a cultivar o produto ao lado do linho há algum tempo. Assim, ele não precisava gastar muito dinheiro para adquirir a quantia que estava faltando em seu estoque atual. Berengário precisava de uma frota poderosa de pelo menos 3 navios se quisesse enviar uma expedição ao Novo Mundo. Esses navios exigiriam milhares de marinheiros, e ele não poderia comprar uma força de trabalho tão vasta. Em vez disso, ele estava neste momento oficialmente assinando a lei do estabelecimento da Marinha Austríaca e decidiu comprar algumas naus de Veneza para atuar como navios de treinamento. Eles seriam ancorados em Trieste, onde ele enviaria recrutas para a região para treinar como marinheiros. Ele carecia severamente de marinheiros para seu território. O Ducado da Áustria, apesar de possuir um litoral no extremo sul de Kärnten, área que pertenceu à Eslovênia e à Croácia em sua vida passada, nunca se preocupou em desenvolver uma marinha. Em vez disso, eles apenas tinham navios mercantes e barcos de pesca. Assim, Berengário desejava contratar alguns profissionais e, ao fazê-lo, procurou veteranos da marinha veneziana para atuar como instrutores de seus novos marinheiros. As despesas para a construção de sua marinha cresciam a cada dia, mas precisavam ser feitas. Sem uma poderosa marinha, seu futuro império alemão nunca seria capaz de manter o controle sobre suas colônias, que seria vital para o sucesso de sua dinastia. Além de tudo isso, Berengar teve que desenhar um programa básico de treinamento para a marinha. Felizmente, ele tinha um pouco de conhecimento do programa de treinamento básico da Marinha do Zewa de sua vida anterior. Afinal, ele tinha um conhecido que era oficial da Marinha, e eles costumavam conversar sobre as diferenças entre a vida do exército e da Marinha. Muitas horas se passaram e, eventualmente, Berengário terminou todas as tarefas necessárias para iniciar a fundação da Marinha Austríaca. Depois que o último golpe de sua pena foi assinado, ele soltou um suspiro pesado e se recostou em sua cadeira de couro enquanto estica seus músculos antes de expressar seus pensamentos em voz alta. O trabalho de um duque nunca termina. Depois de terminar o trabalho do dia, Berengar saiu de seu escritório e entrou no refeitório, onde encontrou Linde e Conrad em outro conflito. A visão disso trouxe instantaneamente uma sensação de cansaço a Berengário. Ele mal podia esperar que esse pirralho finalmente coachasse, mas não podia ser tão repentino. Caso contrário, a culpa certamente cairia sobre seus ombros, e os outros nobres da Áustria estariam em armas contra ele. Linde ficou furiosa. Conrad disse algo que a deixou visivelmente chateada, e ela rapidamente deu um tapa no rosto de Conrad mais uma vez antes de gritar com ele. Seu pirralho! Quem você pensa que é? Como você ousa me chamar assim? As explosões de Conrad estavam se tornando mais frequentes, e Linde geralmente era quem tinha que aturar sua merda. No entanto, as seguintes palavras que saíram de sua boca invocaram a ira de Linde e de Berengário. Sua puta do caralho! Só porque você está dormindo com Berengar não significa que você pode colocar a mão em mim. Os punhos de Conrad estavam curvados como se ele estivesse pronto para atacar, e os guardas estavam mais uma vez se posicionando para separar os dois. No entanto, quando notaram a aproximação lenta de Berengário com um olhar assassino no olho bom, recuaram imediatamente. O conde queria lidar com isso sozinho. Justo quando Conrad estava prestes a atacar Linde, ele sentiu um braço envolver seu pequeno pescoço e, ao fazê-lo, rapidamente começou a cortar o suprimento de oxigênio para o seu cérebro. Berengar havia colocado a criança de 12 anos em um mata-leão tão apertado que em questão de segundos, o menino desmaiou. Ao fazê-lo, Berengar lentamente deixou o garoto cair no chão antes de soltar o estrangulamento. Linde olhou para Berengar com um sorriso cruel nos lábios deliciosos. Ela adorava quando seu homem tomava conta da situação e atrapalhava aqueles que a insultavam ou faziam mal.
Esta não era a primeira vez que ele tomava medidas para protegê-la contra um macho violento. Ela instantaneamente teve flashbacks do momento em que Berengário bateu em seu irmão mais novo por suas ações. Levou apenas alguns segundos para que Conrad recuperasse a consciência e, quando fez, acordou assustado. Ele não tinha ideia de onde estava ou do que havia acontecido. Quando sua mente finalmente se ajustou ao ambiente, ele viu Berengar e Lindy se beijando apaixonadamente à sua frente. Conrad não sabia que Berengar acabara de sufocá-lo e, em vez disso, olhou furiosamente para Lindy, que foi o alvo inicial de sua fúria. Ao ver o olhar do menino, Berengário parou sua demonstração pública de afeto e fez uma expressão aterrorizante enquanto olhava para Conrad. Berengário se ajoelhou lentamente na frente do garoto e o agarrou pelo pescoço com a mão, apertando com força, mas não o suficiente para sufocar o rapaz. Depois, ele declarou friamente uma ameaça ousada. Se eu ouvir você insultando minha mulher ou ver você ficando violento com ela de novo, eu vou acabar com você. Conrad colocou uma fachada dura, apesar do medo intenso que sentiu em seu coração antes de zombar das palavras de Berengário. Isso é uma ameaça. Berengar, porém friamente balançou a cabeça antes de responder a uma promessa. Com isso, Berengário se levantou e caminhou até os guardas na sala que testemunharam toda a exibição. Ele deu um tapinha no ombro do homem que estava prestes a ajudar Lindy antes de sua interrupção e disse com um sorriso no rosto: "O Duque está cansado. Acompanhe-o ao seu quarto para que ele possa descansar um pouco." Ao ouvir isso, 2 guardas marcharam até Conrad e o levantaram do chão, onde responderam com o termo: "Sua Graça." Antes de escoltar o menino até seu quarto. Todo o tempo, Conrad fez birra. "Deixe-me ir. Eu ordeno a você." "Eu não estou cansado, maldito seja." Depois que ele não estava mais visível e seus gritos não podiam mais ser ouvidos, Lindy deu uma risadinha antes de fazer um comentário sarcástico. "O Duque está cansado? Sério? Essa foi sua melhor desculpa?" Berengário riu ao lado de sua amante enquanto a abraçava e a arrastava para seus braços. "Funcionou, não é?" Depois de dizer isso, o casal retomou sua demonstração apaixonada de afeto por alguns momentos. Eles ficaram cada vez mais perto de se envolver em relações carnais no meio do refeitório, isto é claro, até que Berengário viu Henrietta sentada em seu lugar à mesa de jantar com uma expressão tímida no rosto. O tempo todo ela estava sentada quieta em seu lugar observando a situação, e agora que Berengar estava beijando tão apaixonadamente os seios de Lindy, ela não sabia como reagir assim. Berengar congelou no lugar antes de se dirigir desajeitadamente à sua irmãzinha. "Oh, Henrietta, eu não te vi lá." Ouvindo isso, Lindy imediatamente começou a corar. Ela tinha esquecido completamente que Henrietta estava presente e se perdeu no momento. Como tal, ela calmamente levantou o vestido que havia deslizado levemente pelo corpo enquanto Berengário brincava com ela. Depois de fazer isso, ela rapidamente se recuperou e sentou-se em seu assento. Henrietta estava congelada no lugar como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ela não tinha ideia de como reagir à cena na frente dela, e assim ela começou a olhar para o prato sem jeito. Por sorte, não muito tempo depois, os criados chegaram e, com eles, a comida foi preparada para Berengário e sua família. Esta cena quebrou o silêncio constrangedor que havia permeado o ar, permitindo que Berengar e Lindy se recuperassem de sua exibição embaraçosa momentos antes. Assim, Berengar desfrutou de uma bela refeição com sua família, enquanto sonhava com o dia em que poderia finalmente jantar suas gloriosas panquecas de batata, além de consumir Bauernfrühstück no café da manhã. Ambas as coisas precisavam de batatas que só poderiam ser obtidas no Novo Mundo. Se não fossem os riscos que envolviam contratar marinheiros estrangeiros para explorar a referida região, ele já o teria feito com prazer. No entanto, o Novo Mundo e sua descoberta foram de vital importância estratégica para seu futuro império. Assim, ele nunca permitiria que fosse revelado até que ele já tivesse começado a tomar as terras mais ricas em recursos. Esses foram os pensamentos que passaram pela mente de Berengário enquanto jantava em silêncio com sua família. Tirania de Aço capítulo 215 Erros de Conrad depois de ser esbofeteado por Lindy e estrangulado por Berengar. Conrad foi forçado a voltar para seu quarto, onde ficou trancado pelo resto da noite. Eventualmente, ele adormeceu, mas quando a manhã chegou e ele foi liberado de seus aposentos, ele ainda estava furioso com os eventos que ocorreram durante a noite anterior.
Conrado não tinha voz sobre como seu ducado estava sendo administrado. Berengário não informou sobre os assuntos importantes em que o homem estava constantemente trabalhando e, como tal, Conrado tinha muito tempo livre. No entanto, ele foi trancado no castelo de Kufstein sem nenhuma capacidade de escapar. Afinal, Berengário não queria que o menino causasse problemas. Assim, sem autoridade e sem meios para se entreter, o menino tornou-se cada vez mais amargo. Com o passar do tempo, ele finalmente se viu entediado e começou a se comportar em travessuras infantis. No entanto, essas travessuras infantis sempre foram recebidas com um tapa firme por Lindy. Eventualmente, essas travessuras infantis se transformaram em pensamentos de atos perversos. No momento, Conrad estava andando pelo pátio, tentando pensar em uma maneira de se vingar de Lindy por como ela sempre o tratou. Eventualmente, ele se deparou com uma visão peculiar. Lindy estava atualmente colocando vários pires cheios de leite, e havia um total de 3 gatos que vieram correndo para cumprimentá-la. A bela jovem tinha um sorriso lindo enquanto acariciava alegremente os gatos antes de permitir que eles tomassem um pouco do leite. Lindy gostava excepcionalmente de gatos e recentemente acolhia alguns vira-latas. Ela se certificou de que eles recebessem leite fresco da fazenda todos os dias. Berengário permitir isso por 3 razões. Primeiro, deixou Lindy feliz, e vê-la feliz o deixou feliz. Em segundo lugar, ele era um amante de gatos e, como tal, também gostava da companhia deles. Em terceiro lugar, os gatos eram excelentes em caçar pragas, e o castelo tinha roedores mais do que suficientes correndo que precisavam ser cuidados. Depois de alimentar os gatos, Lindy se despediu e rapidamente voltou ao seu trabalho como espiã. Ela voltaria mais tarde naquela noite para alimentar as criaturinhas bonitinhas com mais leite. Ver o sorriso gracioso no rosto de Lindy enquanto ela estava perto de seus novos animais de estimação trouxe uma ideia perversamente de Conrad. Ele pode não ser capaz de prejudicar Lindy, afinal de contas, os guardas protegiam Berengário e seus entes queridos 24 horas por dia, mas ele podia ferir o que importava para ela. Assim, o pequeno cretino desonesto jurou que no final do dia, quando as patrulhas começassem a trocar de turno, ele se infiltraria no pátio e mataria os 3 gatos. Tal coisa certamente perturbaria a jovem que tanto invocara sua ira. Depois de tramar uma trama tão cruel, Conrad voltou para seu quarto, onde começou a fazer os preparativos. Primeiro, ele precisava de uma faca e, como tal, dirigiu-se à cozinha, onde planejava buscar uma. Assim, quando Conrad entrou na cozinha, ele imediatamente começou a se comportar de forma suspeita. Todos os funcionários da cozinha começaram a interrogá-lo com seus olhares até que, finalmente, o menino exigiu acesso ao que desejava. Eu preciso de uma faca. Os funcionários da cozinha se entreolharam por alguns momentos antes que o chefe de cozinha perguntasse sobre o raciocínio. Por que você precisa de uma faca? O pessoal da cozinha fazendo perguntas imediatamente pegou Conrad desprevenido. Vendo como ele nunca tinha um servo questionando suas ordens, ele instantaneamente ficou indignado e começou a repreender o chefe. Porque eu sou o duque, e eu ordenei que você me desse um. Agora me entregue. O chefe de cozinha tinha um olhar de preocupação em seus olhos enquanto lutava com a decisão. Por um lado, ele sabia que o garoto estava tramando algo, e se Conrad fizesse algo horrível com uma faca que ele forneceu, então ele seria responsabilizado. Por outro lado, o rapaz tinha razão. Era tecnicamente o duque, embora não tivesse verdadeira autoridade, como plebeu, não podia negar as ordens do duque, senão exporia a farsa de Berengário. Considerando as duas opções, o chefe achou improvável que Conrad fizesse algo muito vil e, assim, entregou-lhe uma faca de cozinha antes de avisar o garoto. Vossa Graça, este objeto é perigoso, sugiro que tome cuidado com ele. Conrad ignorou imediatamente os comentários do chefe e nem se deu ao trabalho de agradecer ao homem. Em vez disso, ele imediatamente voltou para seu quarto, onde brincou com a faca. Ele já podia imaginar olhar no rosto de Lindy depois que ele cortou a garganta de seus gatos. Ele ansiava por ver a mulher chorando com lágrimas nos olhos como uma cadela histérica. Esses pensamentos perversos são o que o manteve entretido até a hora chegar. Depois que ele percebeu que as patrulhas mudariam de turno em breve e que a janela de oportunidade estava próxima, Conrad saiu sorrateiramente de seu quarto e correu pelos corredores enquanto tentava agir normalmente. Embora quanto mais ele fizesse isso,
Mais desconfiado ele parecia. Enquanto caminhava pelos corredores, Conrad escondeu a faca sob sua túnica enquanto avançava cuidadosamente. Eventualmente, ele encontrou uma cerva e a derrubou. Ao invés de ajudá-la a se levantar, ele a encarou ameaçadoramente, e a garota rapidamente fugiu com medo. Infelizmente para ele, isso estava bem em frente ao pátio, onde os gatos estavam alojados. No entanto, o menino não foi esperto o suficiente para perceber que havia acabado de criar uma testemunha que pudesse testemunhar que ele estava nas proximidades e, assim, seguiu em direção à estrutura que foi construída para servir de casa para os gatos. Quando ele se aproximou, as pequenas bolas de pelo saíram instantaneamente de sua casa e o cumprimentaram enquanto ronronavam. Todos no castelo os tratavam com um cuidado excepcional, sabendo que eram os animais de estimação de Lindy e, portanto, estavam acostumados a que todos fossem gentis. Os gatinhos ingênuos não tinham a menor ideia das más intenções que Conrad tinha. Assim, quando os 3 gatos se aproximaram para cheirá-lo, ele soltou sua lâmina e cortou suas gargantas, matando-os instantaneamente. O sangue deles se derramou no chão frio de pedra do pátio e em sua túnica. No entanto, ele não percebeu isso. Em sua mente perversa, simplesmente cortar suas gargantas não era suficiente para perturbar Lindy de fato. Como tal, ele rapidamente decapitou as criaturas e deixou suas cabeças montadas em gravetos do lado de fora de sua casa, com seus corpos mutilados abaixo. Depois de concluir esse ato brutal e cruel para um trio de gatos inocentes, o menino fugiu de volta para seu quarto com uma faca na mão. Totalmente inconsciente de que ele deixou um rastro de sangue em seu rastro. Conrad não era de forma alguma um gênio do crime e, apesar de acreditar que ele se safou facilmente de tais ações, ele deixou várias evidências em seu rastro, com até mesmo uma testemunha o vendo pouco antes da ação acontecer. Por sorte ninguém o viu no caminho de volta para o quarto, senão ele poderia ter se assustado e matado um dos criados de Berengário. Não muito depois de Conrad voltar para seu quarto, um grito horrível ecoou por todo o castelo. Era tão alto que até Berengário ouviu em seu escritório. Ele imediatamente reconheceu que a voz pertencia a Lindy, então Berengar rapidamente correu para a cena com sua espada na mão. No entanto, antes que ele chegasse, seus guardas o levaram para a área e começaram a proteger a cena do crime. Quando Berengário entrou no pátio para ver o que tinha acontecido, os guardas da casa estavam controlando a cena, e Lindy soluçava como uma mãe que acabara de presenciar a morte de seus filhos. Ninguém se atreveu a se aproximar dela quando ela estava em uma condição tão instável. Bem, ninguém além de Berengário. No momento em que viu sua amante soluçar daquela maneira, ele soltou sua espada e correu para ela, segurando a bela chorosa em seus braços em uma tentativa de confortá-la. Contemplando a cena brutal diante dele, Berengário não acreditou que fosse um ataque a Lindy, mas a si mesmo. Para ele, ficou claro que se tratava de uma ameaça velada de um de seus adversários políticos. Afirmando, se eu posso chegar aos seus animais de estimação, então posso chegar aos seus entes queridos. Assim, enquanto Berengário tentava confortar Lindy, ele começou a gritar ordens para os guardas próximos. Tranquem o castelo, ninguém entra ou sai até descobrirmos quem é o responsável por isso. Quanto ao resto de vocês, comecem uma investigação sobre isso imediatamente. Eu quero saber quem ousaria se envolver em uma exibição tão bárbara dentro do meu território. Os guardas responderam imediatamente às ordens de Berengário, batendo no peito em saudação e gritando a plenos pulmões. Sim, Excelência. Com isso dito, os homens rapidamente começaram a trabalhar e começaram a trancar o castelo, colocar a área em quarentena e procurar por possíveis pistas. Enquanto Berengar segurava sua amante chorando, confortando-a com o melhor de sua capacidade, ao fazê-lo, ele fez um voto solene. Quando eu encontrar quem é o responsável por isso, vou me certificar de que eles paguem com seu sangue. Tirania de Aço capítulo 216 A fúria de um amante após as ações horríveis de Conrad. O castelo estava totalmente fechado. Como Berengário havia ordenado, ninguém tinha permissão para entrar ou sair do castelo, e a guarnição do castelo imediatamente foi incumbida de procurar todas as pistas disponíveis. Enquanto Berengar e suas forças estavam reunindo o que tinha acontecido, Conrad fugiu para seu quarto, onde ele estava escondido atrás de sua porta, respirando pesadamente. A adrenalina e excitação que enchiam suas veias depois de cometer um ato tão hediondo e se safar dele encheram sua mente de alegria.
Adrenalina e endorfinas bombeavam através de seu sangue de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Ele poderia se acostumar com isso. Ou assim pensou. No entanto, quando ele apareceu na frente do espelho, ele notou que suas roupas e mãos estavam manchadas de sangue, e ele ainda estava segurando a arma do crime. Ele imediatamente começou a entrar em pânico e tirou suas roupas antes de enrolá-las em torno da arma do crime e jogá-la pela janela. Conrad não era exatamente o criminoso mais suave. Não só ele deixou um rastro enorme apontando em sua direção, mas ele jogou provas ainda mais cruciais, como a arma do crime e suas roupas nobres manchadas de sangue fora da janela, diretamente nos arbustos abaixo. Com a maneira como ele lidou com esse ato de crueldade, foi apenas uma questão de tempo até que Berengário descobrisse que ele havia cometido o ato. Claro, ele não tinha como saber disso, e assim sorriu no espelho. Ele mal podia esperar para matar outra coisa que Lindy amava, mas a única coisa que ela amava além daqueles gatos era Berengar, Henriette e Hans. Não seria fácil infligir dano a qualquer um desses três indivíduos. Há algum tempo Berengário suspeitava que Conrad pudesse fazer algo com seu filho e, portanto, mantinha o quarto do bebê constantemente fechado. Apenas ele, Henriette e Lindy foram autorizados a entrar na sala. Desde que se tornou pai, ele ficou paranoico e nem mesmo confiava em sua equipe para cuidar de seu filho pequeno. Quanto a Henrietta, não havia como Conrad machucá-la. A garotinha era incrivelmente nervosa e nunca chegaria perto o suficiente de Conrad para que ele a machucasse. Mesmo assim, os guardas a seguiam o tempo todo para garantir sua segurança. Se Conrad tentasse ferir a garota, uma parede de baioneta seria colocada na frente dele e ele seria morto no local. Assim, por enquanto, ele tinha que esperar até que Lindy encontrasse outra coisa que ela amasse. Então Conrad iria atormentá-la levando-a embora. Ele já podia sentir a emoção de fazer uma coisa dessas. Foi uma pena que ele não tenha visto o rosto perturbado de Lindy, mas o grito dela foi o suficiente para ele se divertir. Isso se repetiu em sua mente repetidamente. Pensar em tais coisas trouxe um sorriso malicioso ao seu rosto. Quanto a Berengar, enquanto suas forças conduziam uma investigação, ele enterrou pessoalmente os três gatos que eram os queridos animais de estimação de Lindy e trouxe sua amante para o banho, onde a esfregou até limpá-la. Ela estava incrivelmente perturbada com a exibição bárbara que alguém tinha feito com seus animais de estimação, e ela não conseguia parar de chorar. Berengar estava no meio de consolá-la nesta crise enquanto ela o abraçava e acariciava seu sedoso cabelo louro avermelhado. Eu juro que vou encontrar quem fez isso e acabar com sua existência miserável. Berengário não era exatamente o melhor em confortar os outros. O melhor que ele podia fazer era estar lá para Lindy e prometer vingar os gatos. Embora estivesse soluçando, Lindy conseguiu decifrar uma frase. Por quê? Por que alguém faria isso? O que eu fiz para merecer isso? Berengar imediatamente agarrou a garota e a envolveu em seus braços enquanto tentava confortá-la mais uma vez. Isto não é sua culpa. Se alguma coisa, é minha. Eu fiz muitos inimigos. De alguma forma eles devem ter chegado a alguém no castelo. E esta é a maneira deles de me avisar. Quando eu descobrir quem planejou isso, eu vou erguer seu castelo no chão e massacrar sua família na frente de seus olhos. Berengário ficou completamente indignado. Este ato havia pressionado em três de suas escalas inversas. Em primeiro lugar, desafiou sua autoridade e controle sobre sua própria casa. Ele não dormiria facilmente à noite sabendo que seus inimigos poderiam facilmente realizar algo assim. Em segundo lugar, isso era uma ameaça para ele, e seus entes queridos e Berengário não toleravam ameaças. Fazer algo assim significava que alguém estava confiante o suficiente em sua capacidade para acreditar que Berengário não poderia prejudicá-los, mesmo que descobrisse sua identidade e, para esse grau de arrogância, ele não podia aceitar isso. Em terceiro lugar, e mais importante, o filho da puta responsável por esse ato selvagem havia cruzado a linha da pior maneira possível. Havia feito uma de suas mulheres chorar e, por isso, a pena era a morte. Berengário não se importava com quem era o responsável por fazer Lindy gritar. Eles enfrentariam todo o poder de sua ira. Depois de um tempo, o casal finalmente saiu do banho, onde Berengar mandou Lindy para seu quarto. Ele também fez Henrietta dormir ao lado dela. A sala estava sob constante guarda por suas unidades mais leais de elite. Homens que serviram ao lado dele em muitas batalhas, e arriscariam suas vidas para protegê-lo e sua família. Homens que nunca o trairiam. Depois de resolver esses assuntos,
Berengário sentou-se em seu assento de poder, onde consumiu copiosas quantidades de álcool. Ficaria sentado aqui até que o culpado fosse revelado, e então se vingaria. Uma noite inteira se passou antes que todas as provas fossem reunidas. O chefe de cozinha, a empregada no corredor, bem como o rastro de sangue e as roupas manchadas de sangue enroladas em torno da arma do crime. Todas essas coisas foram reunidas diante de Berengário enquanto ele bebia de seu cálice de caveira com uma expressão gelada no rosto. O capitão da sua guarda aproximou-se de Berengário depois de lhe trazer as provas e começou a fazer a sua acusação. Vossa Excelência, todos os sinais apontam que Conrad é o autor do crime. Há um rastro de sangue que leva ao quarto dele. Encontramos sua túnica manchada de sangue enrolada na arma que foi usada no assassinato em um arbusto abaixo de sua janela. Tem uma testemunha ocular relatando que o viram entrar no pátio pouco antes do crime. O chefe de cozinha e toda a sua equipe também podem testemunhar que Conrad ordenou que ele entregasse uma faca no início do dia sem explicar o motivo disso. Neste ponto, Berengário foi consumido pela raiva. No entanto, sua racionalidade lhe dizia que ele não poderia matar o legítimo duque por assassinar alguns animais domésticos. No entanto, algo precisava ser feito e, como tal, Berengário fez a pergunta em sua mente. Onde está o menino agora? O capitão da guarda rapidamente ofereceu seu conhecimento em resposta ao pedido de seu senhor. Ele está atualmente contido em seu quarto. Temos guardas postados do lado de fora da porta para garantir que ele não escape. O que você quer que façamos com o jovem duque, Excelência? Berengário pensou por alguns momentos antes de fazer uma declaração chocante. Nada. Eu mesmo falarei com o menino. Quanto ao resto de vocês, jurem sob pena de morte que não revelarão o conteúdo desta conversa. Depois de ver o brilho assassino nos olhos de Berengário, todos na sala que testemunharam a conversa fizeram um voto de silêncio eterno sobre o assunto. Juro pela dor da morte que nunca revelarei o conteúdo da conversa que aconteceu aqui. Depois, Berengário fez sinal para que o povo fosse despedido. Ele então suspirou pesadamente antes de se levantar da cadeira e caminhar em direção aos aposentos de Conrad. Quando ele finalmente chegou, os guardas o saudaram e Berengário deu seu comando. Abra. Com isso, os guardas assentiram e abriram a porta que dava para o quarto de Conrad. Estavam prestes a segui-lo quando Berengário ergueu a mão e os deteve. Fique do lado de fora e certifique-se de que ninguém entre. Um dos guardas imediatamente protestou contra a decisão Sua Excelência. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. No entanto, tudo o que ele recebeu em troca de seu aviso foi um olhar odioso que queimava com a fúria de 1000 sóis. Ao ver isso, ele rapidamente fechou a boca e fez o que lhe foi dito. Depois, Berengar entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, trancando-a no lugar. Ao entrar, Berengário viu Conrad olhando para ele com uma expressão nervosa. Ele não percebeu como ele conseguiu ser pego tão cedo. Berengário estava frio como gelo e aproximou-se lentamente da janela onde a abriu, deixando que a brisa fria da aurora de verão soprasse sobre ele. Depois de alguns momentos de silêncio, ele se apoiou na parede ao lado da janela e cruzou os braços antes de quebrar o silêncio. Conrad, esclareça-me se puder, porque estou terrivelmente confuso. Você é tão arrogante que acreditou mesmo depois de descobrir quem foi o responsável por um crime tão hediondo que eu não o puniria? Ou você é simplesmente o mais inacreditavelmente estúpido criminoso na história da humanidade? Você realmente acreditou que eu não descobriria que você fez isso? Conrad imediatamente se fez de bobo e desviou o olhar de Berengário ao fazê-lo. Eu não tenho ideia do que você está falando. Com isso, Berengário suspirou antes de elevar seu tom para o de um tirano opressivo. Há um rastro de sangue que leva diretamente ao seu quarto. Sua túnica embebida no sangue das vítimas foi encontrada enrolada na arma do crime nos arbustos abaixo de sua janela, e havia testemunhas oculares que podem colocá-lo nas proximidades do crime. Cena pouco antes de acontecer. Além de tudo isso, toda a minha equipe da cozinha pode testemunhar que você apareceu e tirou a arma do crime das mãos deles. Então corte esse ato e responda a minhas perguntas. Por que diabos você faria uma coisa dessas? Você está tão insatisfeito com a maneira como estou administrando o reino que você deve recorrer a me ameaçar matando os animais de estimação do meu amante. Percebendo que tinha sido pego em flagrante, Conrad começou a rir até que finalmente fez uma pergunta a Berengário que ele não esperava. Você tem uma imagem tão gloriosa de si mesmo que acredita que fiz isso para ameaçá-lo. Isso não tem nada a ver com você, Berengário.
Berengário ficou espantado ao ouvir isso. Não conseguia pensar em outra razão pela qual o menino se comportasse de maneira tão vil e, como tal, Berengário perguntou sobre o raciocínio do menino. Então por quê? Conrad imediatamente cerrou os dentes e os apertou com fúria antes de gritar a plenos pulmões, para ensinar essa cadela uma lição. Ao ouvir que o alvo do ataque de Conrad não era ele mesmo, mas seu amante, a mente de Berengário imediatamente se envolveu em fúria. Ele não conseguia mais conter sua raiva, pois rapidamente consumia todo o pensamento racional. Se havia uma coisa que poderia destruir sua lógica e razão, era alguém mirando em seus entes queridos. Ele era um jogo justo, mas aqueles com quem ele se importava estavam estritamente fora dos limites. Apesar de sua raiva devoradora, ele olhou para Conrad com uma expressão fria e indiferente, levando a crer que ele estava perfeitamente calmo. Ao fazê-lo, Aki voltou sua atenção para a luz do amanhecer que lentamente começou a se revelar e, como tal, chamou Conrad para seu lado. Conrad, venha aqui. Eu quero te mostrar uma coisa. Conrad estava confuso sobre por que Berengário estava tão calmo, mas em sua ingenuidade, ele não sentiu nenhum indício de perigo, pois Berengário nunca o mataria tão abruptamente. Afinal, se ele tivesse uma morte súbita e inexplicável, isso faria com que os outros senhores da Áustria se levantassem contra ele. Como tal, agradou Berengário e caminhou ao lado dele, parando em frente à janela aberta, contemplando o belo nascer do sol. Depois de chegar ao lado de Berengar, o jovem conde do Tiro começou a falar com Conrad em tom arrepiante. Conrad, diga-me uma coisa. Você sabe qual é a punição por prejudicar meus entes queridos? Conrad imediatamente desviou o olhar do nascer do sol para o olhar calmo e estoico de Berengário antes de dar um sorriso de comedor de merda. Ele estava extremamente confiante de que Berengário não o mataria e, como tal, arrogantemente desafiou Berengário. Não o quê? Nesse momento, uma aura assassina irrompeu de Berengário e se manifestou através de seus olhos. No momento em que o fez, Berengário revelou a pena para os crimes de Conrad. Morte. Antes que Conrad pudesse reagir a esta declaração, Berengário o empurrou por cima da vidraça, e o menino caiu de cabeça no pátio de pedra abaixo. No momento em que sua cabeça entrou em contato com a superfície dura, ele morreu no local. Conrad estava verdadeiro e totalmente morto, e com sua morte, a poderosa dinastia dos Habsburgos chegou ao fim. Quanto a Berengário, contemplou friamente a cena de seu crime por apenas um momento antes de deixar os aposentos de Conrad com uma expressão apática em seu rosto e um brilho assassino em seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.